Eu quero começar com você e conversar com você algumas coisas interessantes. Quando você encontrar na Bíblia Deus, e eu vou usar essa palavra exigindo, porque você é inteligente e você vai entender. Quando Deus, Ele exige alguma coisa que eu e você, a gente venha fazer, tá certo? Por exemplo, não é uma sugestão. Quando você lê ali sobre amar o próximo, você não vai encontrar assim, olha gente, eu sugiro que você ame. Deus não diz assim, né, João Vitor? Eu acho que você deveria amar. Então quando ele diz assim, ame, então guarda aí. Então Deus exige que eu amo. Quem concorda comigo, levanta a mão. Né? Deus exige, pede para a gente, vamos mudar a palavra exige, para ficar mais suave, mas é a mesma coisa. Quando Deus pede, não é pedir, né? Quando Deus exige, é mesmo. Ele tem que exigir, é exigir mesmo. Eu quero, ele que manda. Quando Ele manda a gente perdoar, não é uma sugestão. Não é uma sugestão. Na oração que a gente chama, a oração do Pai Nosso, a gente, Pai Nosso está no céu, assim, perdoa os nossos pecados, né? Como a gente perdoa quem peca com a gente, contra a gente, assim. E aí você vai ver assim, se a gente não fizer isso, vai ter problema. Então Deus exige que a gente ore, Deus exige que a gente ame, Deus exige que a gente perdoe. E eu poderia citar várias coisas. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Toda vida que Deus exige alguma coisa, manda a gente fazer alguma coisa, Ele não manda se antes já não nos deu. Você não ouviu não, vou repetir novamente. Deus, eu vou falar de outra forma, Deus jamais vai pedir alguma coisa para mim e para você, se antes Ele não nos capacita para fazer. Então se você disser assim, mas ele me pede para eu perdoar, eu não consigo, consegue. Você, se você for prestar atenção, eu só consigo perdoar, porque antes Ele me encheu de algo dele para eu perdoar. Eu só consigo amar, porque Ele é que me dá a capacidade de amar. Eu só consigo ir para a presença dEle e orar, porque é Ele que me dá a capacidade para fazer. Então quando Deus me pede alguma coisa, Ele antes nos dá. Estão comigo? Por que eu quero dizer isso? Porque a história que eu vou contar é algo que Deus pede para mim e para você. Tá certo? E eu quero que você vá comigo no livro de Josué. Livro de Josué. Está todo mundo comigo aqui, gente? Todo mundo prestando atenção. É proibido agora olhar o WhatsApp, tá certo? É proibido agora olhar o Instagram. Se você estiver olhando o Instagram, o WhatsApp, seu celular vai queimar. Não vai não. Mas, olhe lá. É melhor, depois dessa, não testar. Olha o profeta falando. Ei, gente, brincando, vamos lá. Josué capítulo 1. O texto é um pouco longo, mas eu preciso ler, tá certo? Eu quero que você tenha muita paciência para eu ler e você vai acompanhar aqui. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo o lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto do Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o... Aí você vai dizer comigo, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Então Deus está dizendo para Josué, seja forte e corajoso, porque você
conduzirá este povo para herdar a terra que eu jurei aos seus antepassados. Somente seja muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito onde você quer andar. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei, meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está nele escrito, tudo que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E aí você vai ver ele realmente exercendo isso, conversando com o povo. E olha como é que termina. E não vou ler até, né, mas eu quero ler só o último versículo. O povo recebe, ele fala para o povo, aí o povo diz, tá ok, Josué, tudo bem. Aí termina assim, e aí o povo diz assim: todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Aí o povo diz para quem? Para Josué: somente seja forte e corajoso. E a palavra de Deus para você hoje: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Eu não gosto de fazer isso não, tá certo? Se você não gostar de fazer isso, não tem problema. Aí é hora de baixar a cabeça. Mas se você sentir à vontade, fala para a pessoa que está do seu lado: olha, seja forte, seja corajoso. Seja forte. Para outra: seja forte, seja corajoso. Você lá em casa, está em casa sozinho, levanta a tua mão e diz assim: seja forte e corajoso. Vamos lá, todo mundo: seja, diga assim: eu sou forte, eu sou corajoso. Glória a Deus. Pastor, é só isso? Não. Seria muito fácil. Então vamos para casa, gente, vamos para casa, porque todo mundo está forte e corajoso. Eu disse assim: tudo aquilo que Deus pede para a gente, Ele primeiro nos dá. Deus não iria pedir para Josué, Deus não iria falar para Josué: Josué, seja forte e corajoso. E aí ele assim: como? Se vira. Não. E hoje eu quero ensinar você a ser e como Josué foi. Se você olhar para a história de Josué, e não é apenas a história de Josué, mas se você olhar as mulheres da Bíblia, os homens da Bíblia, né, as pessoas, os personagens da Bíblia, você vai encontrar esse princípio, você vai perceber isso. E quando eu falo especificamente dessa história, eu quero olhar para Josué e ele me inspirar você a ser e... Como é que Josué, ele viveu essa verdade? Primeiro, anota aí: deixa isso descer no teu coração. Como encontrar força e coragem em Deus, como viver essa verdade na minha vida e na sua vida. Eu não sei você, mas isso é uma verdade que precisa. Eu preciso, gente. Eu não sei se você precisa disso. Eu não sei se você, essa palavra seja assim: não, pastor, isso eu não preciso não, que eu já estou vivendo isso há muito tempo. Isso aqui eu preciso, gente. Eu preciso disso na minha família. Eu preciso disso na minha caminhada. Eu preciso disso quando eu viajo. Eu preciso disso quando eu estou sozinho. Eu preciso. É uma necessidade. Assim como eu preciso amar, assim como eu preciso ser generoso, assim como eu preciso orar, assim como eu preciso perdoar, eu preciso decidir por ser forte e corajoso. Mas como? E aí eu quero, apontando para Josué, encorajar a tua vida. Primeiro, crendo e vivendo as promessas de Deus. Ele não nasceu forte e corajoso. Josué não nasceu desse jeito. Ei, gente, eu não nasci desse jeito também não.
A gente não nasce forte e corajoso. E por favor, aqui, tá certo, você vai olhar, em tudo que eu vou falar, não tem nada a ver com malhar muito. Tem uns que disseram assim, glória a Deus. O pastor estava pensando em, agora eu estou pensando assim, não preciso não, ele precisa assim. Precisa sim, é outro assunto, mas não é esse forte e corajoso fisicamente, não é um forte e corajoso apenas emocionalmente, é um forte e corajoso que é fisicamente, tem implicações na alma, tem implicações no espírito, mas é um estilo de vida, gente, é um estilo de vida. Ei, crendo e vivendo suas promessas, as promessas de Deus. Se você for no livro de Josué, capítulo 1, versos 3 e 5, diz assim, como prometi, Deus falou para Josué, como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá no deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você, nunca o deixarei, nem o abandonarei. Eu acredito que todo dia que Josué acordava, ele dizia assim, Deus nunca vai me deixar, Deus nunca vai me abandonar, Deus nunca vai me deixar, Deus nunca vai me abandonar. E Deus disse, se eu colocar a planta do meu pé, eu vou tomar posse. Se ele foi com Moisés, ele vai estar comigo. E gente, deixa eu te falar uma coisa, tem promessa de Deus para você, tem promessa de Deus para você, tem promessa de Deus para você, tem promessa de Deus para você. Levanta a tua mão e diz assim, eu tenho promessa de Deus. Onde é que eu tenho as promessas de Deus? É o que a palavra diz, meu irmão. A Bíblia diz que em Jesus eu tenho sim e eu tenho amém. E por causa de Jesus Cristo de Nazaré, tem promessa de Deus para a sua vida. Eu e você, nós temos que nos apegar à promessa de Deus. Cuidado, e eu falo com muito cuidado em querer se apoiar em palavras positivas. Palavras positivas, elas têm o seu efeito. E qual é o efeito de palavras positivas? Motivação. Mas a palavra de Deus traz transformação. É errado eu acordar e dizer assim, esse dia vai ser lindo, esse dia vai ser maravilhoso, esse dia vai ser sucesso, esse dia vai ser esplêndido. É errado dizer isso? Não. Mas eu não garanto. Eu não garanto que isso vai acontecer. Agora eu garanto que está escrito aqui, esse dia vai ser maravilhoso, porque bondade e misericórdia vai me seguir. Ei, esse dia vai ser maravilhoso, porque o Senhor estará comigo. Há uma promessa de Deus, Senhor, que o teu Espírito não vai me abandonar. O teu Espírito não vai me abandonar. Eu tenho uma promessa, o Emanuel, o Deus conosco, está comigo pelo Espírito Santo de Deus. Esse dia vai ser maravilhoso, porque a palavra de Deus vai ser lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Esse dia vai ser maravilhoso, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse dia vai ser maravilhoso, porque tem uma promessa que o meu Senhor irá me trazer em águas tranquilas. Eu terei refrigério, porque o Senhor disse que me guiará a águas de refrigério. Esse dia vai ser cheio de paz, porque o Senhor disse que me levará a lugares de paz. Esse dia vai ser maravilhoso, porque a presença dos anjos de Deus estão na minha vida. Promessa de Deus, meu irmão. Josué, ele decidiu por ser forte e corajoso, porque ele se apegou à promessa de Deus.
Ele se apegou à promessa de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você precisa viver a palavra de Deus. Você precisa encontrar na palavra de Deus a voz de Deus. Estava essa semana conversando com uma pessoa e ele disse assim: pastor, tem sido muito bom vir para a igreja, tem sido maravilhoso vir para a igreja, tem sido tão bom, eu tenho sentido tanta paz. Eu disse assim: isso é muito bom. Deixa eu falar uma coisa, você precisa se fundamentar no conhecimento de Jesus Cristo. Você precisa se fundamentar no que a palavra diz a respeito de Jesus Cristo. Você precisa se fundamentar no que a Bíblia diz, quem Deus é para você e quem você é em Deus. E gente, falar uma coisa: decida por ser forte e corajoso. Decida por ser forte e corajosa. Por quê? Porque você vai se apegar à palavra de Deus. É a palavra de Deus. Tem promessa para a sua família na palavra de Deus. Tem promessa de saúde na sua vida. Tem promessa financeira para você na palavra de Deus. Tem promessa de segurança na palavra de Deus. Tem promessa de eternidade na palavra de Deus. Tem promessa de perdão na palavra de Deus. Tem promessa de sabedoria e de conhecimento para você na palavra de Deus. Tem promessa para você, meu irmão. Tem promessa, eu acredito, meu. É a palavra de Deus, gente. A palavra de Deus. E quando é a palavra de Deus, a diferença da palavra de Deus do que a palavra de qualquer pessoa é porque nós precisamos cumprir as nossas palavras. Concorda comigo? Mas a gente pode errar. A gente pode errar. Marquinhos, pode errar. Eu posso dizer uma coisa para o Natan, e assim, puxa vida, Natan, cara, não deu para fazer. Mas não tem possibilidade Deus dizer uma coisa para você e Ele não cumprir. Não tem possibilidade, porque Ele mesmo diz assim: eu não sou homem para que minta, tudo aquilo que eu disser vai ser cumprido. Mas é a palavra de Deus. É o que, gente? É o que, gente? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Cuidado com uma teoria, né, que espalhada por aí. Não, a sua palavra tem poder. A palavra tem poder? Se fosse. Não é a palavra de Deus que você vai falar. Se essa sua palavra for a palavra de Deus, essa palavra tem poder. Eu posso dizer, né, Lucas, dizer assim: você vai não sei o que, e, entre aspas, amaldiçoar. Ai, meu Deus, e ele falou, vai acontecer. Não, meu amigo, a palavra de Deus falou? Não. Ele pode dizer, não vai acontecer. Vocês pegaram, gente? Então é a palavra de Deus. Como ser forte e corajoso? Fala comigo: crendo e vivendo as promessas de Deus. Quando eu olho para a vida de Josué, ele decidiu. Quando Deus diz assim: ei, Josué, seja forte e corajoso, e aí você vai ver Deus dando para ele o caminho. Segundo, obedecendo suas promessas. Obedecendo suas promessas. Josué capítulo 1, verso 7. Josué capítulo 1, verso 7, diz assim: somente seja forte e muito corajoso. E aí ele diz: tenha o cuidado. Deus falou: eu estou te dizendo isso, Josué, decide por isso. Mas como? Tenha o cuidado de fala comigo, obedecer. Tenha o cuidado de obedecer toda a palavra, toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie nem dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Foi assim com Abraão, foi assim com Davi, foi assim com Paulo. Eu tenho observado, é minha experiência, que é muito bom receber uma promessa de Deus. É ou não é, gente? É muito bom. E tem promessas de Deus que vai exigir da minha vida alguns processos. Receber a promessa é bom demais. Mas quando Deus começa a declarar o processo, aí a gente diz: ai, meu Deus.
Ai, meu Deus. Então, assim, deixa eu te falar uma coisa. Glória a Deus pelas promessas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você está de acordo, você está aberto a obedecer a palavra de Deus? Porque Josué, ele decidiu ser forte e corajoso, e você vai ver isso, é fato, é fato. Hoje o Estado de Israel existe, por quê? Por causa de Josué. Hoje, a gente vê hoje o Estado de Israel, o país existe por causa de Josué. Então é fato, aconteceu. Deus deu, mas Ele deu através de uma pessoa que creu e viveu, mas que obedeceu. Se a gente quer viver na força de Deus, na coragem de Deus, a gente precisa obedecer. A gente precisa aprender a obedecer. Você nunca foi isso, você não fez isso, eu sei que foi só eu que fiz. Então posso contar porque não é? Eu não faço mais isso, mas já fiz demais. João Vitor, eu já fiz, né? Você abrir ali, aí tem uma promessa, aí você diz, glória a Deus. Aí você abre de novo, aí você encontra algo que você é bom, mas você tem que obedecer. Aí você olha e diz assim, deixa eu procurar outra. Não, vocês nunca fizeram isso não, foi só eu. Não, glória a Deus, vocês nunca fizeram isso. Obedecer exige um processo, obedecer quebra a gente, obedecer trata a nossa vida, obedecer não é fácil, gente. Se fosse fácil, não tinha obedecer. Vocês são inteligentes, se obedecer não fosse fácil, não existia obedecer, porque a gente já nasceu obedecendo. Obedecer custa para a minha vida, mas deixa eu te falar uma coisa, há um princípio, há uma chave aqui, hoje à noite eu vou me apegar na promessa de Deus, mas eu vou me apegar em quê? Em obedecer a promessa de Deus, porque essa promessa de Deus traz para mim força, essa promessa de Deus me faz corajosa, me faz corajoso, essa promessa de Deus é uma chave, essa promessa de Deus é uma riqueza, essa promessa de Deus, mas eu vou obedecer, Senhor, eu vou obedecer, Senhor, me ensina, Espírito Santo. Hoje é o momento da gente pedir ao Espírito Santo, porque você tem promessa, mas hoje também é o momento de você abrir o coração e dizer assim, Senhor, me ajuda, Senhor Pai, me capacita, Senhor Pai. Não tem sido fácil, oh Deus, não é fácil. O Senhor conhece a natureza humana, o Senhor sabe que não é. Eu quero, me ajuda, Espírito Santo, porque eu quero ter uma vida de força, eu quero ter uma vida de coragem, e uma vida de força e de coragem vai exigir crer e viver, mas vai exigir obedecer. Obedecer. 3. Força e coragem de Deus. Quando eu creio e vivo, quando eu obedeço as promessas de Deus, mas também quando eu declaro as promessas de Deus. Josué capítulo 1, versos 8, depois eu leio 10 e 11, diz assim, não deixe de mencionar as palavras deste livro, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. E aí, desse modo você fará prosperar, não deixe de mencionar, não deixe de falar, desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Assim, Josué ordenou aos oficiais do povo, percorra o acampamento, ordena ao povo, que se prepare, que prepare as provisões, daqui a 3 dias vocês atravessarão o Egito, nesse ponto para entrar e tomar posse na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dará. Gente,
nós estamos literalmente falando de um outro princípio, fé. Como é que vem fé? Fé vem pelo ouvir, mas fé vem pelo obedecer, e fé vem pelo quê? Praticar, declarar a palavra de Deus. Nós precisamos tomar posse dessas verdades de Deus. Verdade de Deus. Deixa eu falar de aspecto pessoal, experiência pessoal minha. Eu não estou dizendo simplesmente para você decorar a palavra de Deus. Não falamos isso na igreja. A propósito, eu quero estar encorajando. O João Vitor fez um convite aí, tá certo? Eu quero encorajar você. Gente, faça os fundamentos. Faça os fundamentos. Se fundamente na palavra de Deus, fortaleça na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. O fundamento não se trata de passar para vocês coisas que vocês vão decorar. Não. Fundamentos, treinamento que a gente quer dar para você conhecer a palavra de Deus. Você viver essa palavra de Deus. É você começar a declarar essa palavra de Deus, porque você crê, porque você obedece e porque você declara a palavra de Deus. A palavra de Deus, aí eu volto àquilo que eu falei no começo. Uma palavra positiva tem sim o seu benefício, mas não muda. Mas a palavra de Deus que vai sair da sua boca, e principalmente daquilo que você crê no seu coração, não vai voltar vazia, não vai voltar vazia. E por quê? Por que, Sara? A Bíblia fala para a gente declarar a palavra. Por quê? A Bíblia fala para a gente declarar a palavra. Qual a importância disso? Porque a Bíblia, Jesus nos ensina que a boca fala do que está cheio a Bíblia fala do que está cheio o coração. Então, quando eu jogo a palavra na minha vida, a palavra começa a sair da minha mente e descer para o meu coração, eu começo a ler a palavra, eu começo a viver a palavra, eu começo a declarar a palavra, eu começo a crer na palavra, eu começo a viver a palavra, eu começo a obedecer a palavra, eu começo a declarar a palavra. O que é que eu estou fazendo? Eu estou enchendo o meu coração. Daqui a pouco você vai começar a falar a palavra, daqui a pouco você vai começar a declarar a palavra, e a palavra de Deus declarada de um coração cheio da palavra, vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer. Eu acredito que Josué, a cada dia, a cada passo, a cada conquista, ele trazia à existência a palavra de Deus, trazia à existência a palavra de Deus, trazia à existência a palavra de Deus, trazia à existência a palavra de Deus. Não dá tempo aqui, é uma outra mensagem. Quando você vai ver a primeira conquista do povo, é a cidade de Jericó. Há um tempo atrás eu preguei sobre esse texto. Eu acho interessante como é que Deus dá as instruções, todas as instruções para Josué. E aí você vai ver, né? Assim, tem que ser 6 dias, faça isso. 6 dias você vai sair do acampamento, vai dar uma volta e vai voltar. No 7º dia, então, você faz, ninguém dá uma volta e volta. Vai, dá uma volta e volta. Aí do 7º você dá 7 voltas, e aí você grita. Aí chega um e diz assim: rapaz, vamos dar só 5. Por que tem que ser 6? Gente, o nosso problema, eu não sei se é porque a gente discute com determinadas coisas que Deus diz, pelo que a gente acha que é lógico. Não, Deus diz assim: 6 dá a volta e volta. Se eles fizessem 5, não daria certo. Agora, pensando assim, diz assim: vem cá, o que é que custa a gente dar 6 e voltar? E o que é que custa dar, na 7ª, dar 7 e fazer o que Deus diz? Por exemplo,
João Vitor já pregou assim, uma pregação maravilhosa aqui sobre Naamã. Não é? É Naamã? É. Né? E Naamã quer se curar da lepra, desce 7 vezes. Aí Naamã diz assim: vou não. Aí mergulha depois você olha a história, tá certo, gente? Aí ele mergulha aí olha assim, não aconteceu nada. Mergulha 2, não aconteceu nada. Mergulha 3, não aconteceu nada. Ele poderia dizer assim: rapaz, 3, 4, não aconteceu nada, mas deixa eu te falar o que é que custa mergulhar 7. O que é que você quer dizer, pastor? Ele tem uma promessa de Deus que você já fez. E chegou um ponto de dizer assim: mas não aconteceu nada. Ei, dá o último mergulho, dá a última volta, vai até o final, cumpre tudo, obedece tudo. Faz sentido isso, gente? Se eu decido por ser forte e corajoso, eu estou decidindo por viver e crer na palavra. Se eu decido ser forte e corajoso, eu estou decidindo obedecer. Se eu decido ser forte e corajoso, eu decido viver, declarar as palavras. Mas 4, deixa eu avançar mais um pouco. Ei, decida ser forte e corajoso. Através de quê? Alegre-se em Deus. Alegre-se em Deus. Neemias capítulo 8, verso 10. Neemias capítulo 8, verso 10. Eu vou explicar um pouquinho do contexto desse texto, mas eu gosto do final do versículo 10, que diz assim: Neemias acrescentou: podem sair, comam, e aí ele fala, este dia é consagrado ao Senhor, e aí no final, quero ler só o final, diz assim: não se entristeça, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos dizer só o final, porque o que, gente? Alegria do Senhor é a nossa força. Diga comigo: a alegria do Senhor é a minha força. Feche os teus olhos, começa a dizer: a alegria do Senhor é a minha força. O que significa isso? Neemias, em um momento crucial, um momento, não era um dos melhores momentos que o povo de Deus estava atravessando, era um momento de reconstrução, de reconquista, ali, e aí ele chega e diz assim: ei gente, deixa eu falar uma coisa, temos isso, pode fazer aquilo outro, mas deixa eu te falar uma coisa, se alegre no Senhor, porque aí está a nossa força. Nem tudo que eu quero vai dar certo, nem tudo que eu desejo eu vou conquistar, mas deixa eu falar uma coisa, mesmo assim, sabe o que é que vai fazer com que eu seja forte e seja corajoso? Porque o Senhor é a minha alegria. O que é que quer dizer isso? Eu sou preenchido em Deus, eu sou preenchido em Jesus, é Deus a minha maior alegria, é a presença de Deus a minha maior alegria, a minha maior riqueza. Você poderia estar em um lugar, você poderia estar em uma festa, você poderia estar numa coisa, ei, parabéns por ter vindo para a casa de Deus, não está errado você ter ido ali, não está errado você estar em outro lugar, mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, há algo hoje que você veio fazer, que é bom para você está aqui e dizer o seguinte: é a presença de Deus que eu quero, é a presença de Deus que eu quero. Deixa eu te dizer uma coisa, é uma promessa de Deus, se você viver essa verdade, se você transformar essa verdade para amanhã, para depois da manhã, para a sua vida, Deus é a minha maior alegria, Deus é a minha maior alegria, meu nome está escrito no livro da vida, é a minha maior alegria, o Espírito Santo é a minha maior alegria. Salmo 37, deleita-se no Senhor, em outra tradução, agrada-te do Senhor, em outra tradução, faça do Senhor a sua maior alegria. Faça do Senhor a sua maior alegria, gente. Deus é a sua maior alegria, a presença do Espírito é a sua maior alegria, a eternidade é a sua maior alegria, é sua maior alegria. Eu me lembro que vocês nunca passaram por isso, foi só eu que passei, mas eu passei, eu e a Nenê, a gente no começo do nosso casamento, uns 7 anos de casamento, a gente passou uma crise financeira terrível, gente,
Terrível, terrível. Aqueles planejamentos que você faz errado, você não bota no papel, você não sei o quê. Eu sei que eu e a Neném, a gente entrou numa crise terrível. Perdemos nosso carro, vendemos nosso carro. Eu já contei essa história aqui. Eu só tinha um sapato. O bichinho estava tão velho, que um dia eu estava andando e eu vi um negócio, um refrigério nos meus pés, um frescor nos meus pés. Eu disse, um negócio legal, meus pés estão todos geladinhos. Quando eu fui olhar, tinha um buraco e cheio de água no meu sapato, entendeu? Assim, era um negócio meio complicado, entendeu? Você encostava num carro, eu disse, nem pega nesse carro, vamos orar, Senhor, passa para a gente, Senhor, passa para a gente. Era assim, que esse negócio assim que você, entendeu? Vocês nunca passaram por isso, foi só eu que passei por isso, entendeu? Mas nesse momento, o Espírito Santo me ensinou. Ele disse assim, ei Costa Neto, você precisa aprender uma coisa. Olha isso aqui, não faça do dinheiro funeral e não faça do dinheiro carnaval. No dia que você aprender isso, Costa Neto, você vai ver o que é se alegrar em mim. Você está passando um problema financeiro? Você quer dinheiro? E aí, se você tiver dinheiro, você fica alegre? E se você não tiver dinheiro, você fica triste? Isso assim, cuidado, o dinheiro não pode ser festival e o dinheiro não pode ser carnaval. Hã? Carnaval e funeral. Festival e funeral. Ou seja, alegria e tristeza. Não pode ser. E ali eu comecei a dizer, Senhor, eu preciso aprender. Eu não posso deixar que dinheiro seja funeral. Eu não posso deixar que dinheiro seja festival. Eu não posso deixar que emprego, eu não posso deixar que aquele contrato, eu não posso deixar que aquele negócio, eu não posso deixar. É isso, quando Deus for a minha maior alegria, meu irmão, saiba disso. Você vai viver na força do Senhor, você vai viver na coragem do Senhor, você vai viver na força do Senhor, você vai viver na coragem do Senhor. Dá glória a Deus! Ainda bem que eu vim, glória a Deus, obrigado. Bem rápido para terminar aqui, gente. Deixa eu falar uma coisa. Quer viver na força e na coragem de Deus? Exerça a autoridade que Deus já lhe deu. Exerça a autoridade que Deus já lhe deu. No dia que você, por isso que a gente ora, por isso que a gente faz o convite, por isso que a Bíblia diz, por isso que a Bíblia convida eu e você para a gente se submeter a Jesus, para a gente entregar a nossa vida para Jesus. E gente, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena obedecer a palavra, vale a pena obedecer o Espírito de Deus, vale a pena. Quando a gente se submete, a gente ganha muita coisa, gente. A gente ganha o perdão dos pecados, a gente ganha o nosso nome escrito no livro da vida, a gente ganha a presença do Espírito Santo, a gente ganha a verdade de Deus na nossa vida, a gente ganha a natureza de Deus na nossa vida e a gente ganha autoridade. Lucas 10:19 diz assim: dei a vocês. O que está escrito aqui, gente? Jesus falando. Aqui não é futuro. Eu darei. Daqui a pouco eu vou dar. Não, ele diz assim: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhes faltará. Quem foi que falou isso? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus. Aí a gente
Olha, eu tive um sonho contigo, viu? O que foi? Não vou nem contar. Mas se eu fosse você... Ai, meu... O que foi? Ai, fulano de tal teve um sonho comigo. Pensa, já está com 3 dias que eu não durmo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se levanta, seja forte e seja corajoso, porque Jesus disse: eu dou autoridade para você pisar serpente e escorpiões e sobre o poder do diabo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Você tem autoridade em Jesus. Diz assim: eu tenho autoridade em Jesus. Fala comigo: em Jesus eu tenho autoridade. Fala comigo: em Jesus eu tenho autoridade. Fala comigo: em Jesus eu tenho autoridade. Glória a Deus. Já pensou você acordar? Porque a palavra. Ei, porque o que, gente? Porque o que, gente? A palavra, porque em Jesus eu tenho sim um amém, porque em Jesus eu tenho um amém de Deus. Na palavra de Deus eu acordar e dizer assim: ó Senhor meu Deus, obrigado, porque eu estou em Ti, e em Ti, Senhor meu Deus, eu sou santo, e em Ti eu sou abençoado com toda sorte de bênção, e em Ti, Senhor, eu sou protegido, e em Ti, Senhor meu Deus, ó Pai, eu sou amado, eu sou perdoado. Senhor, obrigado, porque em Ti, Senhor meu Deus, o demônio, Satanás não me toca. Porque está escrito. Fala comigo: está o que, gente? Escrito. Viva na coragem, viva na força, porque Deus te deu a autoridade. Deus deu para você a autoridade. E eu quero terminar. Obrigado. Mas eu tenho que terminar. Decida por ser forte e corajoso através da graça de Deus. E aí eu quero ler um texto incrível. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Eu preciso explicar um pouco desse texto. O pessoal do louvor já está aí, né? Assim, Paulo diz assim, né? Diz assim: Deus, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí ele diz assim: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim. Porque Paulo diz assim: pela graça eu sou forte. Fala comigo: pela graça eu sou forte. Diga assim: pela graça de Deus eu sou forte. Diga assim: pela graça de Deus eu sou forte. Depois de você ler esse contexto, dever de casa para você, vale a pena. Paulo estava passando por ninguém sabe se era doença, eu sei que era algo que estava incomodando o apóstolo Paulo, e ele chama espinho na carne. Ele fala desse espinho na carne, e deveria ser algo que incomodava muito o apóstolo Paulo, que ele relata nesse texto assim: eu pedi 3 vezes a Deus: Senhor, me livra, 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 Senhor, me livra. E Deus ensinou para o apóstolo Paulo: Paulo, você quer decidir por ser forte e corajoso? Se apega na minha graça. Fala comigo: há um poder na graça de Deus. Fala comigo: há um poder na graça de Deus. O meu esforço tem valor? Tem. O meu ânimo tem um valor? Tem. Decidir por 12 decisões tem o seu valor? Tem. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: tem situação que eu e você a gente não consegue. Tem situação que a gente não tem como administrar. Tem situação na nossa vida que a gente gostaria até que... Deixa eu falar uma coisa: nessa situação tem solução para mim e para você. Sabe qual é a solução?
Senhor meu Deus, eu não consigo, mas a tua graça na minha vida consegue. A tua graça na minha vida, a tua graça na minha vida. Decida por ser forte e corajoso, porque você vai andar na graça de Deus, não na tua força. Você vai andar não na tua autossuficiência. Você vai andar porque Deus é gracioso. A graça de Deus sobre a sua vida, graça de Deus sobre a minha vida, graça de Deus sobre a nossa vida. E aqui a gente aprendeu, é a graça de Deus que nos fortalece. Fala comigo, é a graça de Deus que me fortalece. Diga, é a graça de Deus que me fortalece.